Você já ouviu o nome Alexandre o Grande? Ele aparece em livros escolares, documentários, séries, jogos e até em frases de efeito. Mas hoje você vai mergulhar em uma jornada que vai muito além da lenda. Alexandre não foi apenas um conquistador brilhante, ele foi também um ser humano envolto em contradições, cujas decisões mudaram para sempre o destino de continentes inteiros. Neste vídeo, vamos te mostrar o outro lado de Alexandre, o lado que os registros históricos evitam detalhar. Vamos abrir as cortinas da história para revelar um personagem complexo, guiado por glória, mas também por ambição desenfreada, obsessão por imortalidade e sede de poder absoluto. Se prepare, porque essa não é uma história de heróis, é uma história de escolhas, consequências e da tênue linha entre genialidade e loucura. Alexandre nasceu em 356 a.C., em Pela, capital da Macedônia. Filho do rei Filipe II e da rainha Olímpia, ele cresceu em meio a disputas palacianas e guerras regionais. Desde cedo, ficou claro que ele era diferente. Sua educação foi entregue ao filósofo Aristóteles, que não apenas lhe ensinou filosofia, ciências e política, mas também reforçou uma crença perigosa, a de que ele era predestinado. Alexandre cresceu acreditando que não era apenas um príncipe, mas alguém chamado para algo grandioso, talvez até divino. Essa percepção moldou sua psique. Ele não queria apenas ser rei, ele queria ser uma lenda viva, um deus entre os homens. Com apenas 20 anos, após o assassinato de seu pai, Alexandre assumiu o trono da Macedônia e imediatamente demonstrou que não era um jovem inseguro. Ele esmagou rebeliões na Grécia com brutalidade e inteligência. A cidade de Tebas, que ousou se rebelar, foi completamente destruída. Mais de 6.000 pessoas foram mortas e outras milhares vendidas como escravas. Era o aviso claro: resistir a Alexandre não era apenas perigoso, era fatal. Com o mundo grego subjugado, ele voltou seus olhos para o Império Persa, o maior império da época. Enquanto outros reis hesitariam, ele avançou. Em poucos anos, derrotou Dário III em várias batalhas decisivas e tomou para si o controle da Pérsia. Uma façanha considerada impossível. Mas conforme suas vitórias se acumulavam, sua humanidade começava a desaparecer. Alexandre começou a se enxergar não mais como rei, mas como uma entidade divina. Adotou vestimentas persas, exigia ser adorado como um deus e se afastava cada vez mais de suas raízes macedônias. Muitos de seus generais e soldados começaram a se incomodar com isso. Afinal, eles marcharam ao lado de um líder militar, não de uma divindade. Mas contestar Alexandre era perigoso. Ele mandava executar aliados que questionavam suas decisões. Seu amigo Clito, que o salvou em batalha, foi morto por ele durante uma discussão. E o mais assustador é que esses episódios se tornaram comuns. Alexandre não tolerava ser contrariado, e quanto mais poder concentrava, mais isolado e instável ele se tornava. A campanha para o leste continuava. Alexandre cruzou desertos, enfrentou monções, superou revoltas internas e chegou até a Índia. Mas seus soldados estavam esgotados. Muitos haviam deixado suas famílias anos antes e não aguentavam mais a fome, o calor e a morte constante. Foi ali, no rio Ífases, que seus homens finalmente disseram não. Eles se recusaram a continuar. Alexandre, furioso, tentou convencê-los, mas pela primeira vez, sua palavra não foi suficiente e ele cedeu. A volta para casa, porém, foi um inferno. Alexandre decidiu atravessar o deserto de Gedrócia, uma escolha desastrosa. Milhares morreram de sede, fome e exaustão. E por quê?
orgulho. Ele queria superar o feito de Ciro, o Grande, outro conquistador persa. A glória pessoal custou caro. De volta à Babilônia, Alexandre começou a se preparar para uma nova campanha. Ele queria conquistar a Arábia, mas não teria tempo. Em 323 a.C., adoeceu repentinamente e morreu dias depois, aos 32 anos. As causas até hoje são debatidas: febre tifoide, envenenamento, malária. Ninguém sabe ao certo. O que sabemos é que seu império, sem um herdeiro claro, mergulhou em caos. Seus generais lutaram entre si por décadas, dividindo e enfraquecendo tudo o que Alexandre havia construído. O império ruía, a unidade se dissolvia e a visão de um mundo unido sob um só líder morreu com ele. Mas o que talvez seja mais assustador é o legado que deixamos intacto. Alexandre é lembrado como o Grande, mesmo com tantas atitudes tirânicas. Por quê? Porque a história é escrita por vencedores, porque muitos dos registros que chegaram até nós foram feitos por admiradores, não por críticos. O massacre de cidades, a morte de aliados, a imposição cultural sobre povos inteiros, tudo isso foi minimizado. O que sobrou foi a lenda, a narrativa de um líder brilhante, corajoso, invencível. Mas será que foi isso mesmo? Ou fomos condicionados a aplaudir conquistas e ignorar as cicatrizes que elas deixaram? No fim, Alexandre não foi apenas um gênio militar. Ele foi também um alerta. Um lembrete de como o poder absoluto, sem limites, pode corromper até os mais talentosos. Ele mostra como a ambição pela eternidade pode destruir o presente e como a história, quando contada pela metade, nos ensina pouco. Por isso, é fundamental questionar, é essencial olhar além da superfície e enxergar, por trás da figura mitológica, o homem real. Com suas virtudes, seus demônios e suas escolhas que marcaram a humanidade para sempre. Se esse vídeo te fez refletir sobre como enxergamos os grandes nomes da história, compartilhe com alguém que ainda acredita em heróis perfeitos. E se você quer continuar mergulhando nas verdades escondidas dos bastidores do passado, se inscreve no canal agora, ativa o sininho e fica com a gente. Até mais!